conhecer um pouco das estações da Via Sacra? Eu não vou me aprofundar com elas, mas este ano a gente vai passar para vocês saberem quantas são e o que elas significam. Passar o tempo, a gente pode voltar e estudar mais a profundo cada uma delas. O que seria Via Sacra? Todo mundo fala de Via Sacra, mas o que será essa Via Sacra? Então, a Via Sacra vem da tradição franciscana. A franciscana é uma ordem dos padres, digamos assim, um tipo de padre. Porque cada padre, eles têm uma ordem, né? Os nossos padres que vêm à nossa igreja, que a nossa igreja pertence, são dos basilianos, que é uma organização de São Basílio. Então, existem os franciscanos, eles também têm uma roupa um pouco diferente, eles usam uma veste marrom, assim, cordinha amarrada, assim, na cintura. Então, são franciscanos que vêm, claro, de São Francisco, né? São Francisco, eles seguem São Francisco. Então, foram de lá que surgiu a Via Sacra. E qual que é a origem? É os últimos momentos de Cristo na Terra, como que foi? Ela tem uma reflexão um pouco mais profunda, ela pode ser vista como a nossa vida, o Calvário, nossa passagem por essa terra. Tem todas umas etapas. Pode ser, nesse sentido, interpretada também. Mas ela representa a nossa reflexão aos últimos momentos de Cristo aqui na terra, desde a sua condenação até a sua ressurreição. Tipo de oração, que ela pode ser rezada em qualquer época do ano, mas agora na Quaresma, para preparação para a Páscoa, ela é muito lembrada e ela é feita nas igrejas. Seria um modelo de rezar esta Via Sacra, um pouco mais para as crianças, mas eu vou indicar os tópicos dela. Então, são 15 estações da Via Sacra e nós vamos falar um pouquinho em cada uma delas. Mas antes de iniciarmos sobre as estações da Via Sacra, o que é a Quaresma? Todo mundo fala, estamos na Quaresma. Temos aquela tradição de não jejuar. Antigamente não se comia comidas que vêm de origem animal durante todo esse período. Depois foi reduzido para na quarta-feira, que é a primeira quarta-feira, e nas sextas-feiras. Tem famílias que têm essa tradição. Principalmente esse jejum na sexta-feira santa. Mas a Quaresma, ela é 40 dias antes da Páscoa. Então, é uma preparação da Páscoa, simbolizando os 40 dias que Jesus ficou no deserto, que ele passou por uma provação no deserto. Então, esses 40 dias antes da Páscoa, para nos prepararmos para a Páscoa. É um tempo hoje não tem tanto, mas menos festas, bailes, menos diversão. É um tempo para ficarmos mais reclusos. Parece uma coisa estranha, né? Mas é o segundo ano que estamos na pandemia e é a época que nós estamos mais reclusos. É uma coisa para nos refletirmos. É porque a gente mais ficou recluso, mais em casa, mais na Quaresma, né? A Quaresma é um tempo para nós ficarmos mais refletindo, rezando, é um tempo para nós ficarmos em comunhão com Deus, refletindo sobre nossa vida, rezarmos mais, ficarmos mais com a nossa família. Tem um tempo de preparação para a Páscoa, que a Páscoa é a festa. A Páscoa é a festa da ressurreição. Então, existe esse tempo de preparação para essa festa. Quando você vai fazer uma festa, um aniversário, você tem um tempo de preparação. E para esse tempo da preparação para a Páscoa, a Quaresma é o tempo para a preparação para essa grande festa, que é a ressurreição de Jesus no domingo de Páscoa. Estamos aqui na primeira estação. Jesus é condenado à morte. Houve uma espécie de um tribunal. Pilatos foi o executor, ou então o juiz desta condenação, mas ele perguntou à população que ele não achava que Jesus precisava ser condenado pelo que ele fazia, mas o povo perguntou para o povo se era para condenar Jesus à morte, e eles disseram sim por isso, e ele disse que vai lavar as mãos. Esse lavar as mãos, esse símbolo que está aqui de lavar as mãos, que ele não quer estar sujo com a morte de um inocente. Esta é a história que se conta sobre a morte de Jesus. Então, a primeira estação é sobre essa reflexão. Segunda estação, Jesus carrega sua pesada cruz. Então, nessa segunda estação, eles fazem uma cruz para Jesus, e Jesus tem que carregar sua própria cruz, na qual vai ser crucificado. Terceira estação, Jesus cai pela primeira vez. A cruz é muito pesada e, além disso, Jesus é açoitado e colocaram uma coroa de espinhos nele também. Ele está perdendo muito sangue, está enfraquecendo, e esta foi sua primeira queda nessa sua caminhada para a crucificação. Quarta estação. Nessa sua caminhada, a Maria
que é a mãe de Jesus, conseguiu chegar até ele, transpassar, porque tinha os guardas que não deixavam o povo chegar perto dele, e Maria conseguiu. Então Jesus encontra sua mãe. Quinta estação. Alguém ajuda Jesus a carregar a cruz. O nome desse alguém é Simão Cirineu. Ele estava passando por ali e os guardas pediram para ele ajudar a carregar um pedaço do caminho à cruz, por Jesus estar muito fraco, e o medo deles é que ele não chegasse vivo para ser morto na cruz. Sexta estação. Verônica limpa o rosto de Jesus. Verônica era amiga de Jesus, uma de suas discípulas, e ela chegou com um pano e tentou tirar um pouco do sangue, do suor, até para Jesus conseguir enxergar. Nesse seu ato, o pano ficou com o rosto de Jesus. Esse é o chamado Santo Sudário. Ele existe até hoje, está lá em Roma, e ficou gravado o rosto de Jesus neste pedaço de pano. Sétima estação. Jesus cai pela segunda vez. Jesus está cansado e esta é a sua segunda queda neste seu caminho. Oitava estação. Jesus consola as mulheres que choram. Muitas mulheres que eram suas discípulas, ele começou a perceber que tinha muitas mulheres que estavam seguindo e chorando ao redor dele, e ele fala com elas que elas não tenham pena dele, mas que cuidem dos seus filhos. Ele já estava com seu caminho prescrito e ele sabia qual que era seu destino, o que ia acontecer, e que não precisavam elas ficarem chorando por ele. Nona estação. Jesus cai pela terceira vez. Como é pesada esta cruz? Já é a terceira vez que Jesus cai pelo peso que ela tem. Décima estação. Jesus é despojado de suas roupas. Então, nesta estação, a gente reflete sobre Jesus. Retiraram todas as suas roupas. Ele estava todo machucado, todo ensanguentado, ele estava tudo, vamos ser bem simples, grudado, e eles tiraram com toda a força para Jesus ser pregado. 11ª estação. Jesus é pregado na cruz. Jesus é pregado na própria cruz que ele carrega. São pregados os seus pés, são pregados as suas mãos, para posterior ser morto na cruz. Então era assim que os condenados da época eram, em tese, castigados, eles eram mortos nessas cruzes. E Jesus foi condenado e pregado na cruz. 12ª estação. Jesus morre na cruz. Essa estação é a reflexão sobre a morte de Jesus. Jesus morre na cruz. Nessa parte a gente reflete sobre a morte em si, né? 13ª estação. O corpo de Jesus é retirado da cruz. Os discípulos, amigos de Jesus e sua própria mãe retiram-no da cruz. 14ª estação. Jesus é sepultado num sepulcro novo. Quando uma pessoa falece, as pessoas sepultam ela. Na época, eles cavavam um buraco na montanha e colocavam uma pedra. Existia uma profecia de um profeta que dizia que Jesus ia ser sepultado num sepulcro que nunca foi usado por ninguém. Então, por isso, do sepulcro novo. E foi como aconteceu. 15ª estação. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Aleluia. Esta é a festa do domingo de Páscoa. Aqui a gente reflete que Jesus ressurgiu dos mortos, que a nossa vida não acaba com a morte, que nós temos uma alma, que nós temos uma essência, que ela fica. Então, essa é a reflexão da 15ª estação.